A pergunta que não quer calar: como é que se constrói uma riqueza que dura de verdade, que atravessa gerações? Pois é, de um lado a gente tem a sabedoria ancestral, nascida no coração do Império Mali, contada em fábulas. Do outro, a estratégia afiadíssima e, vamos combinar, brutalmente honesta, de uma das maiores mentes do investimento moderno. São dois universos, duas filosofias, mas com um objetivo em comum. Nossos guias nessa jornada são o livro Mansa, que traz lições atemporais pelas histórias do sábio conselheiro Kanuma, e o tal de Charlie Munger, um compilado das ideias do vice-presidente da Berkshire Hathaway. Basicamente, é a alma da prosperidade contra a matemática pura. Vamos ver o que sai desse embate. Um pequeno aviso antes da gente mergulhar de cabeça nisso. O livro do David Clarke sobre o Charlie Munger ainda não foi traduzido oficialmente aqui no Brasil. Então, ao longo da nossa análise, vamos chamar ele pelo título que a gente propôs, o tal de Charlie Munger, certo? Superado esse momento de utilidade pública, vamos ao que interessa. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai explorar a fundação de tudo, ou seja, como começar. Depois a gente passa para a estratégia de como crescer, a mentalidade para não pirar no processo, o legado que fica e, no fim, a gente amarra tudo numa grande síntese. Bora lá! A primeira pergunta é sempre a mais básica e, olha, talvez a mais difícil de todas. Por onde, afinal, a gente começa? Qual é o primeiríssimo passo nessa jornada de construir riqueza? Mansa e Munger têm respostas mas bem diferentes para isso. Em Mansa, a sabedoria do Kanuma é quase uma poesia e, ao mesmo tempo, absurdamente simples. Pague-se primeiro. A regra de ouro: guarde 1/10 de tudo que ganhar. Não importa se é muito, se é pouco, é um princípio, um hábito que funciona como um escudo. É sobre criar uma base, um colchão de segurança, antes mesmo de pensar em multiplicar. É uma sabedoria clássica, atemporal, que a gente ouve em várias culturas. Aí vem o Charlie Munger e joga um balde de água fria nessa visão mais filosófica. Para ele, o começo não é um hábito tranquilo. É uma luta, uma ralação brutal. Ele fala que o primeiro milhão foi o dinheiro mais suado da vida dele. Aqui não tem parábola. Tem a realidade nua e crua de que juntar o capital inicial exige um esforço gigantesco, uma disciplina quase doentia. A fundação de Munger não é um escudo, é uma muralha construída tijolo por tijolo, com muito, mas muito suor. Ok, a base está lá. E agora? Como é que se faz essa sementinha ou essa muralha crescer? É aqui que as diferenças entre as duas filosofias ficam ainda mais gritantes. Uma é tipo um mapa para a alma, a outra, um manual de engenharia. O Kanuma nos apresenta o que ele chama de tríade de ouro. Primeiro, prioridade. A vida tem que girar em torno de construir prosperidade. Segundo, disciplina, para controlar os impulsos e não sair gastando o que não deve. E terceiro, a santa paciência. A riqueza para ele é como uma árvore, não um cogumelo. Não brota do dia para a noite. É uma estratégia de vida, um conjunto de valores que vai moldar todas as decisões. Já o Munger transforma essa filosofia toda num checklist. Ele não fala de árvore, ele fala de negócio. A estratégia dele é um kit de ferramentas bem analítico. Primeiro ponto, círculo de competência. Só invista naquilo que entende de verdade. Depois, procure empresas com vantagem competitiva durável, aquele fosso que protege dos concorrentes. O segredo é comprar essas empresas por um preço justo. E, aqui vem a polêmica, evitar diversificar demais. Para ele, ideia boa de verdade é coisa rara. Quando se acha uma, tem que apostar alto. É uma abordagem de caçador, não de agricultor. Certo. Base e estratégia definidas. O que pode dar errado? Bom, segundo os nossos dois guias, o maior perigo mora dentro da nossa própria cabeça. O jogo da riqueza é, antes de mais nada, um jogo mental. A pergunta que vale ouro: quem é o maior inimigo de quem busca a prosperidade? A resposta, nos dois casos, aponta direto para o espelho. Mas o jeito que cada um descreve esse inimigo interno, é fascinante. Mansa fala de ameaças morais, aquelas de sempre. A ganância, que cega, a pressa, que destrói a paciência, e a ignorância, que leva a decisões ruins. São os grandes vilões das fábulas, os pecados capitais do investidor. Já o Munger, com sua lente do século XXI, traduz isso para a psicologia. Ele não fala de ganância, fala de vieses cognitivos. O perigo é a mentalidade de manada, sair fazendo o que todo mundo faz, e o excesso de confiança, achar que você é mais esperto que o mercado. Enquanto Kahneman nos alerta sobre demônios internos, Munger nos dá um manual sobre os bugs do nosso cérebro. Ok, vamos supor que alguém conseguiu.
Venceu o jogo, juntou a grana, e aí? Para que serve tudo isso no final das contas? A resposta para essa pergunta define o propósito de toda a jornada. Para a filosofia de Mansa, a resposta é muito clara. O legado é para a comunidade. A riqueza não é o fim, é uma ferramenta para o progresso de todo mundo. A verdadeira fortuna, segundo Kanuma, é aquela usada para construir escolas, para educar, para criar um império de mentes iluminadas. O objetivo é o transbordamento. É garantir que a prosperidade de um ajude a levantar todos ao redor, criando um ciclo virtuoso que dura gerações. O Munger, por outro lado, vê o legado de uma forma, digamos, mais capitalista, no sentido mais puro da palavra. O legado dele, que é a Berkshire Hathaway, é a criação de uma máquina de gerar riqueza que é praticamente perpétua. Uma coleção de negócios incríveis, projetados para continuar gerando valor para os acionistas muito depois que ele e Warren Buffett já tiverem ido dessa para melhor. O legado aqui não é sobre iluminar mentes diretamente, mas sobre construir uma estrutura econômica tão forte e autossuficiente que ela se torna uma força permanente no mercado. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada, onde a gente tenta unir esses dois mundos. O que acontece quando a sabedoria das parábolas encontra a lógica fria da análise de balanços? E aqui a síntese fica bem clara. Na fundação, Mansa propõe um hábito protetor, Munger uma luta intensa. Na estratégia, os valores de Mansa, como paciência e disciplina, contra os critérios de negócios de Munger. Na mentalidade, um foca em falhas morais, o outro em bugs cerebrais. E no legado, a visão comunitária contra a estrutura de capital perpétua. Mas talvez não sejam opostos. Talvez Mansa nos deu o porquê, o propósito, a filosofia, enquanto Munger nos oferece o como, as ferramentas e a execução. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para destacar a genialidade e a relevância absurda de Mansa hoje em dia. Num mundo de gratificação instantânea, de day trade, de promessas de riqueza da noite para o dia, os princípios do Kanuma, disciplina, paciência, propósito, soam quase revolucionários. Mansa não é um livro de história, é um antídoto para a ansiedade financeira moderna. Ele nos lembra que construir riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, e que o jogo interior, o controle das próprias emoções, talvez seja a habilidade mais valiosa de todas. É uma leitura que aterra, que acalma e que, no fim das contas, pode ser a estratégia mais lucrativa no longo prazo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Os princípios, como os de Mansa, são eternos, mas as estratégias, como as de Munger, se adaptam ao tempo. No mundo caótico e veloz de hoje, qual desses caminhos faz mais sentido? A sabedoria paciente ou a análise implacável? Ou será que a verdadeira maestria está em saber dançar entre os dois? Mas afinal, o que pensar de tudo isso? A conversa continua aqui nos comentários. Quem curtiu essa análise, se inscreve no canal para não perder as próximas. E claro, sugestões, críticas, palpites são sempre muito bem-vindos. Um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó, que nos ajudou com a análise para essa pauta, e aos membros do canal, que sugeriram essa comparação fantástica. Até a próxima!